Sabe uma coisa que a gente quase nunca para pensar? É que toda construção tem uma história. Uma história que começa lá atrás, no projeto, nas decisões técnicas, na execução, e continua ao longo do tempo, no uso, na manutenção, nas adaptações. Mas nem sempre essa história é visível. Às vezes ela aparece em forma de uma trinca, de uma infiltração, de um desempenho que não corresponde ao esperado. E é exatamente nesse ponto que entra a engenharia diagnóstica. Mais do que identificar problemas, ela existe para entender o que aconteceu, por que aconteceu e principalmente o que precisa ser feito a partir disso. Hoje, o que eu quero construir com vocês não é só um conceito. É um jeito de pensar. Um raciocínio técnico que começa na identificação do problema e termina na tomada de decisão, com responsabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Vocês saberiam dizer o que está errado aqui? Porque ver o problema é fácil. Qualquer pessoa olha para essa imagem e enxerga a trinca. Enxerga a falha. Enxerga que tem algo errado. Mas aqui começa a diferença entre olhar e entender. Entender a causa já é outra história. Por que essa trinca apareceu? Ela é estrutural ou superficial? Ela está evoluindo ou estabilizada? Ela representa risco ou apenas um sintoma? E mais do que isso, quais são as consequências? E quem responde por isso? Percebe? Nada disso é óbvio. E é exatamente nesse ponto que entra o raciocínio técnico. É aqui que a engenharia diagnóstica começa de verdade. Antes de avançar, eu quero deixar muito claro com vocês o que a gente vai construir aqui hoje. Primeiro, vocês vão entender o que é, de fato, a engenharia diagnóstica, não só a definição, mas de onde ela surgiu e por que ela se tornou tão importante. Segundo, vocês vão aprender a diferenciar as ferramentas. Isso aqui no mercado faz toda a diferença. Saber quando é vistoria, quando é inspeção, quando é perícia, não é detalhe, é responsabilidade técnica. Terceiro, vocês vão aplicar raciocínio técnico, ou seja, sair da evidência e chegar a uma conclusão com fundamento. E por fim, vocês vão entender o fluxo completo, como o processo acontece do problema até a tomada de decisão. Porque, no final das contas, isso aqui não é sobre decorar conceito, é sobre aprender a decidir. Agora, eu quero que vocês olhem bem para essa imagem. Isso aqui não é só uma estrutura que falhou. Isso aqui é o resultado de decisões técnicas. Decisões que foram tomadas lá atrás no projeto, na execução, ou até mesmo na forma como essa edificação foi utilizada ao longo do tempo. E é exatamente por isso que a engenharia diagnóstica surgiu, quando a engenharia deixou de ser apenas construir e passou a lidar com as consequências das falhas, falhas reais, falhas que geram prejuízo, que colocam vidas em risco e que exigem resposta. A partir desse momento, não bastava mais olhar o problema. Era necessário entender. Entender o que aconteceu, por que aconteceu e principalmente quem responde por isso. E mais do que isso, como evitar que isso aconteça de novo. É esse o papel da engenharia diagnóstica. Para entender melhor o que é a engenharia diagnóstica hoje, a gente precisa olhar rapidamente para como ela evoluiu. Lá no final dos anos 90, a disciplina surge muito associada a sinistros e falhas estruturais. Ou seja, ela nasce de um contexto reativo. A engenharia olhando para o problema depois que ele já aconteceu. Avançando um pouco, por volta de 2005 começam a aparecer os exames técnicos aplicados nas diferentes fases da construção. Aqui já existe um movimento importante. Não olhar só o problema final, mas acompanhar o processo. Em 2009, vem a grande virada conceitual. A engenharia diagnóstica passa a ser entendida como um conjunto de 3 pilares: diagnóstico, prognóstico e prescrição. Ou seja, entender, antecipar e agir. E em 2013, com a NBR 15.575, a norma de desempenho, a área ganha base normativa. Ela deixa de ser apenas prática de mercado
e passa a ter um respaldo técnico estruturado. Percebam a trajetória. Saímos de uma postura reativa, olhando para falhas depois que elas acontecem, e caminhamos para uma abordagem cada vez mais proativa, capaz de antecipar problemas e melhorar o desempenho das construções. E é nesse estágio que a gente está hoje. Se a gente tivesse que marcar um momento-chave na evolução da engenharia diagnóstica, esse momento é 2009. É aqui que a área deixa de ser apenas prática e passa a ter um conceito claro, estruturado. E esse conceito se sustenta em 3 pilares. Primeiro, o diagnóstico. É a capacidade de identificar e compreender a falha com precisão técnica. Não é só ver o problema, é entender o que ele realmente significa. Depois vem o prognóstico, ou seja, a capacidade de antecipar. Se nada for feito, o que vai acontecer? Esse problema vai evoluir, vai estabilizar, vai gerar risco e, por fim, a prescrição, que é onde a responsabilidade se materializa. Definir a intervenção correta e assumir tecnicamente essa decisão. Perceba uma coisa importante. A engenharia diagnóstica não termina quando você entende o problema. Ela só se completa quando você consegue decidir o que fazer com ele. E é isso que diferencia o olhar técnico da tomada de decisão profissional. Agora a gente chega em uma pergunta fundamental. O que é engenharia diagnóstica de verdade? Não a definição de livro, mas o que isso significa na prática. Engenharia diagnóstica é um processo técnico, um processo que envolve 3 coisas essenciais: entender, prever e intervir, sempre com base em evidência, metodologia e responsabilidade profissional. E aqui eu quero deixar algo muito claro para vocês. Engenharia diagnóstica não é vistoria. Vistoria é um registro visual. É o ponto de partida, mas não resolve o problema. Também não é inspeção. A inspeção aprofunda a análise, mas ainda está focada em partes, em elementos. Engenharia diagnóstica é mais do que isso. Ela é decisão técnica. É o processo completo que começa na evidência, passa pela análise e termina na recomendação. E é exatamente isso que diferencia o profissional comum do profissional que realmente domina o que está fazendo. Agora tem um ponto que é fundamental para entender tudo isso aqui. Sem qualidade, não existe diagnóstico. A engenharia diagnóstica não surge do nada. Ela não é uma área isolada dentro da engenharia. Ela nasce como resposta às falhas de qualidade. Sempre que uma edificação não entrega aquilo que deveria, seja em termos de segurança, de durabilidade, de desempenho, ali existe um problema de qualidade e automaticamente um objeto para a engenharia diagnóstica. Percebam, o diagnóstico não existe por si só. Ele existe para garantir que a construção cumpra o papel para o qual ela foi projetada. Ou seja, qualidade e diagnóstico caminham juntos. Se não há falha de qualidade, não há o que diagnosticar. Mas quando a qualidade falha, o diagnóstico se torna essencial. Agora a gente precisa alinhar um conceito que parece simples, mas que muda completamente a forma de enxergar uma construção. O que é qualidade? Qualidade não é acabamento bonito. Não é só estética e nem ausência de defeitos visíveis. Qualidade na engenharia é uma coisa muito objetiva. É a capacidade da edificação atender ao uso para o qual ela foi projetada. E não é só no momento da entrega. É ao longo de toda a sua vida útil. Ou seja, se a edificação foi projetada para ser segura, ela precisa ser segura. Se foi projetada para durar, ela precisa durar. Se foi projetada para proporcionar conforto, ela precisa cumprir esse papel. E aqui está o ponto mais importante. Se a construção não atende ao uso previsto, já temos automaticamente um objeto de estudo para engenharia diagnóstica. O diagnóstico começa exatamente onde a qualidade falha. Agora que a gente já entendeu o que é qualidade, a pergunta natural é: onde ela falha? E na prática,
Essas falhas costumam aparecer em 4 grandes dimensões. A primeira é a segurança. Aqui a gente está falando de falhas estruturais, risco de colapso, situações que comprometem a integridade física das pessoas. A segunda é a durabilidade. Quando a edificação começa a se degradar antes do tempo esperado, materiais falhando, sistemas se deteriorando, isso é um problema claro de qualidade. A terceira dimensão é o conforto. Falhas que não necessariamente derrubam a estrutura, mas afetam diretamente o uso. Problemas acústicos, térmicos, de iluminação, tudo isso impacta a experiência do usuário. E por fim, o desempenho. Quando a edificação simplesmente não atende às exigências mínimas, como as estabelecidas pela NBR 5575, perceba uma coisa importante. Qualquer falha em uma dessas dimensões vira automaticamente objeto da engenharia diagnóstica. É aqui que o diagnóstico entra para entender, explicar e corrigir. Agora eu quero que vocês guardem uma ideia, que talvez seja uma das mais importantes dessa aula. Onde o problema nasce? Porque intuitivamente a gente tende a achar que o problema está onde ele aparece. A trinca está na parede, então o problema é da parede. Mas, na prática, não é assim que funciona. O problema pode nascer lá atrás, na concepção. Um erro de projeto, uma especificação inadequada, uma decisão técnica mal tomada. Pode nascer na execução. Má qualidade na obra, desvios técnicos, falhas de controle. Ou pode surgir na utilização. Falta de manutenção, uso inadequado, intervenções mal feitas ao longo do tempo. Percebam o que isso significa. O erro raramente está onde ele aparece. A trinca que você está vendo hoje pode ter nascido anos atrás na prancheta de um projeto. E é por isso que o diagnóstico exige investigação. Não basta olhar o sintoma. É preciso entender a origem. Guarda essa frase. O problema visível não é um problema real. A trinca que você está vendo é só o sintoma. Ela mostra que algo está errado, mas não explica o quê. O diagnóstico começa quando você sai do que é visível e começa a investigar a causa. Por que essa trinca apareceu? O que está provocando esse comportamento? Esse problema está evoluindo? É aqui que o engenheiro diagnóstico se diferencia. Ele não para no sintoma. Ele busca a origem. Agora eu quero traduzir tudo isso em prática. O que o engenheiro diagnóstico realmente faz? Primeiro, você observa. Reconhece as anomalias, coleta evidências, entende o que está acontecendo na superfície. Depois, você investiga. E aqui começa o trabalho de verdade. Você busca a causa, aplica método, testa hipóteses. Em seguida, você comprova. Não é opinião. É evidência técnica. É fundamento. Aí sim, você conclui com segurança, com responsabilidade, sabendo exatamente o que está afirmando. E por fim, você responde. Você prescreve. Define o que precisa ser feito. Perceba a diferença. Você não descreve problemas. Você explica. E mais do que isso, você aponta o caminho para resolver. Agora que a gente já entendeu o raciocínio do diagnóstico, a pergunta é: quais são as ferramentas que a gente utiliza para fazer isso? E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importante. Essas ferramentas não são iguais. Elas têm níveis diferentes de profundidade, de finalidade e principalmente de responsabilidade. A vistoria é o ponto de partida. É o levantamento visual de campo, onde você registra o que está vendo. A inspeção já aprofunda. Aqui você entra na análise técnica dos sistemas e componentes. A auditoria tem outro foco. Ela verifica se aquilo está conforme normas, projetos e especificações. A perícia já é outro nível. Aqui você está apurando causa
e muitas vezes responsabilidade, inclusive com uso judicial ou extrajudicial. E, por fim, a consultoria, que é onde você orienta tecnicamente a tomada de decisão. Percebam, cada ferramenta tem seu papel, e usar a ferramenta errada compromete todo o processo. Diagnóstico bem feito começa pela escolha correta da ferramenta. Agora eu quero falar com vocês sobre o erro que mais acontece no mercado. E é um erro simples, mas com consequências muito sérias. Confundir as ferramentas. Usar uma vistoria, quando o caso exigir uma perícia. Emitir uma recomendação sem ter feito uma inspeção técnica adequada. Isso acontece mais do que deveria. E o problema não é só técnico. Isso gera laudos fracos. Conclusões sem sustentação. E, pior, compromete a responsabilidade profissional. Porque, no final das contas, quem assina responde. Percebam, não é só sobre saber o que fazer. É sobre saber qual ferramenta usar em cada situação. E errar aqui não é detalhe. É comprometer todo o diagnóstico. Agora a gente chega em um ponto essencial da prática profissional. Quando usar cada ferramenta? Porque não basta conhecer as ferramentas, é preciso saber exatamente em que situação cada uma se aplica. Se você está diante de um registro inicial, o caminho é a vistoria. É ali que você levanta e organiza as primeiras evidências. Se a demanda exige uma avaliação técnica mais aprofundada, a ferramenta correta é a inspeção. Quando a questão envolve conformidade com normas, aí estamos falando de auditoria. Se existe litígio, conflito ou necessidade de apurar causa e responsabilidade, o caminho é perícia. E quando o objetivo é orientar uma decisão, entramos no campo da consultoria. Percebam como isso é direto. Cada situação pede uma ferramenta específica. E aqui está o ponto mais importante. Aplicar a ferramenta errada compromete o laudo e compromete a sua credibilidade técnica. Agora, além de saber quando usar cada ferramenta, é importante entender o nível de complexidade entre elas. Porque essas ferramentas não estão no mesmo patamar, elas formam uma hierarquia. Começando pela base, a vistoria. É o nível mais simples. O levantamento inicial, o registro do que é visível. Subindo um nível, temos a inspeção. Aqui já existe a análise técnica, mais profundidade, mais responsabilidade. Depois, a auditoria, que exige conhecimento normativo, capacidade de verificar conformidade e interpretar requisitos técnicos. Avançando, chegamos à perícia. Aqui o nível muda completamente. Você está apurando causa e muitas vezes responsabilidade. E no topo, a consultoria, que exige visão sistêmica, experiência e capacidade de orientar decisões com segurança. Percebam o padrão. Quanto mais alto na hierarquia, maior a complexidade técnica e maior a responsabilidade profissional. E isso precisa ser respeitado na prática. E agora eu quero deixar uma coisa muito clara. Você responde por isso. Não importa se foi uma vistoria simples ou uma perícia complexa. Se tem a sua assinatura, você responde. Tecnicamente e legalmente. Isso muda completamente a forma como você atua. Porque laudo técnico não é formalidade. Não é só um documento para cumprir etapa. É um documento de responsabilidade profissional, com consequências reais. Para o cliente, para a obra e para você. E é por isso que o diagnóstico precisa ser sério, estruturado e bem fundamentado. Agora eu quero mostrar para vocês como tudo isso acontece na prática. Porque até aqui a gente falou de conceitos, ferramentas, responsabilidades, mas como esse processo se organiza no dia a dia? Tudo começa no planejamento. É aqui que você define o escopo, a metodologia,
e principalmente quais ferramentas serão utilizadas. Depois vem a vistoria e a coleta, o levantamento em campo, os registros fotográficos, a coleta de evidências. Com base nisso, avançamos para os exames e análises, ensaios técnicos, testes laboratoriais, análise de documentação. E, por fim, chegamos ao laudo e à conclusão, onde tudo se consolida. O parecer técnico fundamentado com recomendações claras. Percebam, isso não é improviso, é um processo estruturado, do planejamento até a decisão. Para fechar, eu quero deixar muito claro como acontece o fluxo da decisão técnica. Tudo começa com um problema. É o ponto de partida. O que chamou a atenção, o que precisa ser entendido. A partir disso, vem a coleta. Você levanta dados, reúne evidências, organiza as informações que vão sustentar a análise. Depois, a análise. Aqui entra o raciocínio técnico. Você interpreta os dados, testa hipóteses, busca a causa. Com base nisso, você chega à conclusão. Uma conclusão fundamentada, coerente com as evidências. E, por fim, a decisão. O que fazer? Qual é a intervenção adequada? Perceba o encadeamento. Cada etapa alimenta a próxima. E pular qualquer uma delas compromete a integridade do diagnóstico. E compromete a validade do laudo. Eu quero mostrar para vocês os erros mais comuns do profissional diagnóstico. E o primeiro deles é pular etapas do processo. Ir direto para a conclusão, sem coletar evidências suficientes. O segundo erro é concluir sem evidência. Basear o laudo em suposição e não em dado técnico verificável. Outro erro muito comum é confundir a ferramenta. Usar uma vistoria quando o caso exigia uma análise mais profunda, como uma perícia. E talvez o mais crítico de todos, não investigar a causa raiz. Ficar no sintoma sem buscar a origem real do problema. Percebam, todos esses erros têm algo em comum. Eles comprometem o diagnóstico. E no final das contas, comprometem você. Eu quero deixar claro o que vocês levam daqui hoje. Engenharia diagnóstica não é só uma área da engenharia. É um raciocínio técnico estruturado. Quem domina isso, deixa de apenas descrever problemas e passa a resolvê-los com autoridade. E essa mudança é muito significativa, porque o mercado não precisa de quem aponta falhas, precisa de quem entende, explica e decide. Então, se tiver que resumir, devem 3 coisas com vocês. Pense além do sintoma. Usem a ferramenta certa. E fundamentem cada conclusão. Se vocês fizerem isso, vocês já estarão à frente da maioria dos profissionais. E eu quero encerrar com uma pergunta simples. Você está preparado para assinar um laudo? Porque assinar não é só colocar o nome no documento. Assinar é assumir responsabilidade técnica. É dizer, eu investiguei, eu analisei e eu concluo com fundamento. Não é opinião, não é achismo, é responsabilidade. E esse é o padrão da engenharia diagnóstica. A pergunta é, você já está nesse nível